Meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, minhas irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Nós estamos na série Salmos e hoje nós vamos analisar um pouquinho o Salmo 2. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar com você, tá certo? Então manda uma mensagem para mim no WhatsApp ou nos comentários do vídeo. Deixa um comentário pra gente, deixa um pedido de oração. Eu quero orar por você, tá bem? Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e por todas as Tuas bênçãos. Nesse momento, fale conosco, abra o nosso coração, abençoe a quem está assistindo esse vídeo, que essa mensagem seja uma mensagem de alento, de esperança para todos nós. Que o Espírito Santo, Deus maravilhoso, encha a nossa mente de entendimento, de inteligência, de sabedoria, para compreender e praticar aquilo que nós vamos estudar. Nós o adoramos, nós te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmo 2. Eu vou fazer uma leitura do Salmo todo e depois a gente vai explicando as partes que a gente deseja, que a gente separou para hoje, né? Não vou explicar o Salmo todo porque o Salmo é grande. E existe muita mensagem, existe muita coisa que a gente pode aprender aqui no Salmo 2. Tá certo? Versículo 1 começa dizendo: porque se amotinam as nações e os povos pensam as coisas vãs, levantam-se os reis da terra e os governadores conspiram juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ligaduras, joguemos de nós as suas cordas. O que se assenta nos céus ri deles, o Senhor zomba deles, logo lhes falará em sua ira e os turbará em seu furor. Eu mesmo tenho constituído o meu rei sobre Sião, meu monte santo, diz o Senhor. Eu publicarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei por herança as nações e os confins da terra como tua possessão. Tu os ferirás com cetro de ferro, como vaso de oleiro os esmagarás. Agora, pois, ó reis, sede sensatos, admiti as administrações, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e não pereçais no caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus amados, eu quero gastar os próximos 25 minutos para a gente entender um pouquinho esse salmo. Muita gente tem falado desse salmo como o Salmo de Davi, ou o Salmo da unção do rei Davi. Por inferência, né, por exegese, nós podemos realmente atribuir esse momento aqui da unção do rei Davi. Mas, nesse momento, eu gostaria que você olhasse para o grande conflito entre Deus e Satanás, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Veja, aqui diz o versículo 1 que todos os povos da terra, todos os povos, veja aqui, ó, porque se amotinam as nações e os povos pensam coisas vãs. E aí no verso 2, levantam-se os reis da terra e conspiram juntamente com as nações, com os povos, todo mundo se junta contra Deus.
Então a gente tem que pensar aqui agora no grande conflito entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás. Existe um conflito cósmico. E o ser humano, ao ser criado por Deus para ser feliz, para viver feliz, para ter felicidade permanente. E eu expliquei no Salmo 1 que não existe felicidade sem obediência. Assim como não existe ordem, não existe harmonia sem as regras, sem as normas, sem as leis. Então o ser humano hoje vive para quebrar as leis, né? Eles já criaram até o adágio. As leis foram criadas para serem quebradas. Os mandamentos foram feitos para serem transgredidos. Essa é uma filosofia de lá do Éden, quando Satanás disse para Eva: você vai ser livre se você desobedecer a Deus. E aí nós temos aqui no Salmo 2 um pano de fundo desse conflito. Observe, o ser humano pecou, o ser humano transgrediu as leis de Deus e ele perdeu a liberdade, perdeu a felicidade, perdeu a alegria, perdeu inclusive a glória de Deus, perdeu, no caso, o contato, o relacionamento com Deus. Separado de Deus, o ser humano busca agora de todos os meios, de todas as maneiras, encontrar de novo a felicidade, encontrar de novo a alegria, encontrar de novo a glória, o sucesso, né? Que a glória aqui é sucesso, felicidade, né? Em tudo que faz. E agora, o que fazer? Já que o ser humano pecou, já que o ser humano saiu da presença de Deus, qual é o nosso grande desafio, nosso grande objetivo? Ter de novo essa felicidade, ter de novo essa alegria. E nós pregadores, todos temos dito o seguinte: que existem alguns inimigos do homem. E aí nós dizemos que o pior inimigo do homem é ele mesmo. Porque quando eu não reconheço as minhas deficiências, quando eu não reconheço as minhas fraquezas, aí eu começo a achar defeito em tudo que tiver à minha volta, para que eu possa realmente me justificar diante das deficiências alheias. Mas aqui no Salmo 2, meus amigos, o ser humano constituiu um inimigo muito poderoso, que não é o eu, não é Satanás, não é o mundo, não são as pessoas, não é? Ele constituiu como inimigo o Deus, aquele que o criou. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para viver para a glória de Deus, ele constitui a Deus como seu inimigo. A palavra oposição aqui, né, é inimizade. Né? Aqui, se levantar contra Deus, né, é inimizade. O ser humano se tornou inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4, ele até já cita isso aí, né? Que aqueles que quiserem ser amigos de Deus se tornam inimigos desse mundo. E aqueles que quiserem ser amigos desse mundo tornam-se inimigos de Deus. Né? Tiago capítulo 4, versículo 4, né? Se eu não estou enganado, ele diz assim: vocês, geração adúltera, geração rebelde, geração impura. Tiago 4:4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aqui diz que todas as nações, junto com os seus reis, junto com os seus príncipes, se levantam para fazer guerra, inimizade contra Deus. Como é que pode um ser humano tornar Deus o seu inimigo? Veja, se eu fizer inimizade com o meu vizinho, ou mesmo com Lúcifer, com Satanás, se eu fizer inimizade, né? Se eu fizer guerra, inimizade
né, contra um anjo, eu posso pedir o socorro de Deus. Deus está disposto a esvaziar o céu para me socorrer. Agora o texto está dizendo que homens e mulheres, crianças, nações, povos, príncipes, reis, se levantam contra Deus. Quem vai socorrer você nessa luta contra Deus? E se a gente analisar o Salmo 2 com a perspectiva do Salmo 1, nós temos que concluir duas coisas aqui. Primeiro, o ser humano, nessa luta contra Deus, culpa a Deus pela sua dor, pelas suas lágrimas, pelo seu sofrimento. O ser humano tem que achar alguém para culpar pelo que ele passa de ruim, pelas tragédias que lhe sobrevêm. Segunda coisa, o ser humano quer banir Deus da sua vida, derrotar a Deus da sua existência, da sua consciência, e aí ele vai negar a existência de Deus, negar que ele se importe, mesmo que, como muitos concordem com Nietzsche, de que Deus não morreu, ou que Deus morreu, ou que ele simplesmente abandonou o ser humano à sua própria sorte. Então você tem que tirar Deus. Então primeiro você vai fazer guerra contra Deus porque ele é culpado de sua dor, das suas lágrimas, do seu sofrimento, das injustiças que você sofre. Segundo, você vai culpar a Deus, você vai tentar ser feliz sem Deus e sem as leis que regem o universo. E aí a gente percebe como o ser humano ele se torna tolo. Porque sem lei, nem vida existiria nesse planeta. Nós temos as leis naturais, porque são leis fixas. Por exemplo, esse rio aqui, ele está correndo numa direção. Todos os rios correm para o mar. Não importa onde ele nasce, se ele nasce numa serra, no alto de uma serra, ele desce essa serra e de repente ele encontra uma barreira aí, ele vai achar um jeito de perfurar um caminho, achar um caminho para chegar no mar. Então muita gente está hoje tentando viver assim, eu tenho que achar o meu próprio caminho para a felicidade. E aí você vai tentar vencer todos os obstáculos sozinho, lutar sozinho, ou continuar culpando a Deus e as pessoas à sua volta, para achar a tal felicidade que no Salmo 1 está disponível para uma classe de pessoas ou para todas as classes de pessoas que queiram obedecer à lei. Felizes aqueles que não andam no conselho desse mundo, mas têm prazer na lei do Senhor. Então, a lei é o espelho que mostra o caminho para a felicidade, né? E lógico que esse caminho para a felicidade passa no encontro com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí no versículo 3, Deus diz assim, Deus ri dessas pessoas. É que é tolice você se levantar contra Deus. Se você quiser lutar contra o diabo, lutar contra o pecado, lutar contra o eu, você pode pedir socorro a Deus. Ele vai te socorrer. E ele até faz um convite no versículo 6, se não estou enganado, ele faz um convite. No versículo 11, desculpe, né? Ele diz assim, servir ao Senhor. Pare dessa luta contra Deus e volte-se para Ele com temor. Olhe para tudo à sua volta, tudo aqui é regido por leis. Aqui atrás de mim, de hora em quando, você vê as folhas caindo. Por quê? Porque chegou o momento em que esse período agora, elas têm que cair para que a árvore seja renovada com novas folhas. É a lei da natureza. O ciclo vai se renovando porque existe uma lei fixa de renovação natural na natureza. Tudo vai se transformando, mas a natureza vai se reciclando, ela mesma vai se reciclando. Porque existem as leis fixas.
As leis naturais, as leis da física, as leis da matemática, as leis da ciência. Existem as leis, e essas leis regem o universo. O próprio planeta, ele é regido pelas leis. Se o Sol se aproximasse da Terra 1 centímetro, a Terra seria queimada. Se o Sol se afastasse 1 centímetro da Terra, do eixo da Terra, a Terra inteira se tornaria uma geleira. Então existem leis para tudo. E agora o ser humano se levanta para guerrear contra Deus? O autor das leis, o autor da ordem e o autor da felicidade. Não tem lógica. Você e eu precisamos entender. Agora ele diz, versículo 4, né? Ele diz assim. Eita! Ele quer se libertar de Deus, no versículo 3, né? Rompamos as suas ligaduras e joguemos de nós as suas cordas. Eu quero liberdade, eu quero ser livre. Eu não quero saber de Deus. Como você pode encontrar a felicidade sem Deus? Sem as leis, sem a ordem, sem a harmonia? E aí, no versículo 5, né? Ele diz que Deus vai julgar essas pessoas. Não vou tratar disso hoje não, tá? Agora ele diz, eu já constituí o rei, o meu rei. E que não é Lúcifer. Lembre-se que nós estamos trabalhando esse salmo do ponto de vista cósmico, do conflito universal entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. E ele diz, eu já constituí o meu rei. Eu já escolhi aquele que vai governar no Monte Sião. E Monte Sião aqui a gente pode dizer que é lá Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu, como noiva ataviada para o seu marido. Ou você pode também se referir à unção de Davi lá para o reinado de Israel. E ele disse para esse que ele ungiu o rei. Se bem que Isaías, Daniel, Ezequiel fala da unção de Jesus Cristo, né? E aqui ele diz assim, este é meu filho. Este é meu filho, a quem eu gerei. Este é meu filho. Então eu quero gastar os próximos minutos agora com você, falando sobre identidade. Identidade. Quem é você? Quem é você? Porque, meus amados, se você não entender quem é você, ou se você não souber definir quem é você, até do ponto de vista desse conflito universal, jamais você vai ser feliz, jamais você vai encontrar a paz, jamais você vai encontrar a felicidade. A primeira tentação de Jesus Cristo, a gente sempre diz que o diabo pediu para ele transformar pedra em pão. Não, a primeira tentação de Jesus Cristo era ele provar para o diabo, provar para aquele anjo que estava na frente dele, que ele era filho de Deus. Essa foi a primeira tentação. Se você é filho de Deus, então prove que você é filho de Deus, fazendo essas pedras se tornar pão. Então, se ele fizesse o milagre de transformar pedra em pão, o diabo concluiria que ele era filho de Deus, e o diabo, na intenção de Satanás, na verdade, era que Jesus Cristo provasse para as pessoas que ele era, de fato, o Filho de Deus enviado para morrer pelos pecados do ser humano. Satanás levou Jesus Cristo a duvidar da palavra de Deus. Deus estava dizendo, você é meu filho. Jesus Cristo, quando foi batizado em João 3,
versículo 13 a 16. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 16. No versículo 16, quando ele sai da água e o Espírito Santo o unge para o ministério, aí ele ouve a voz do Pai dizendo: você é meu filho e eu tenho alegria em ter você como meu filho. Aí você diz assim: mas Deus disse isso de Davi e Deus disse isso de Jesus Cristo. Davi era um homem segundo o coração de Deus e Jesus Cristo era Deus, né, que veio morar na terra. Aí Deus diz isso de você e de mim. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 1 está escrito: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem é você? Você, apesar de todos os defeitos que você tem, apesar até das vezes que você se levanta contra Deus, contra os princípios de Deus, todas as vezes que você tem se rebelado contra a ordem, contra o mandamento, contra as leis de Deus, mesmo assim, Deus olha para você e Deus diz: você é meu filho. Essa é a sua identidade. Eu gerei você, eu formei você, eu criei você. Isaías 43, versículo 7, Deus é claro. Isaías, quem assistiu a minha série de o Espírito Santo, está lá na playlist, você pode acompanhar lá, tá? Isaías capítulo 43, versículo 7, Deus diz o que de mim e de você, olha. Versículo 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei, eu os fiz. E no versículo 10 ele diz: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem eu escolhi, para que conheçam o meu nome, para que creiam em mim e entendam que eu sou Deus e não há outro além de mim. As nações se levantam contra Deus para ter uma identidade diferente da de Deus, para sacudir o jugo, para dizer: nós não temos compromisso contigo, nós não temos aliança contigo, nós não pertencemos ao Senhor, nós somos livres. E Deus disse: eu já constituí o meu rei. E desse rei ele disse: ele é meu filho, eu o gerei. Mas, meus amados, quando a gente lê direito esse salmo, o Salmo 2, Deus está falando que eu e você, mesmo se voltando contra Ele, mesmo quando a gente não o reconhece como Deus, mesmo quando a gente tenta ser feliz sozinho, transgredindo as leis, as regras e os mandamentos, a gente só pode ser feliz se a gente reconhecer quem somos e de quem somos. Veja, você tem que saber quem você é. Você é criação de Deus. E de quem você é? Você é de Deus. Portanto, ele diz: que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E Jesus Cristo dá testemunho disso também, quando ele diz em João capítulo 1, versículo 12. João 1, versículo 12, está escrito, olha, que coisa linda. Meus amados, a Bíblia é maravilhosa e Deus tem um plano para você. Você é de Deus. Você não pode fugir disso. Está escrito, olha. João 1, versículo 12. A todos quantos o receberam. Veja, versículo 11 diz assim: ele veio para o que era seu,
e os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Você, quem é você? Você é criação de Deus. Você pertence a Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Deus gerou você, Deus criou você para a sua glória, para o seu louvor. Você quer ser feliz e você quer ser feliz sem Deus. Que contraste no Salmo 1. O Salmo 1 apresenta um grupo de pessoas que temem a Deus e que buscam a Deus e que têm prazer na lei de Deus. No Salmo 2, nós encontramos agora um outro grupo, um grupo de pessoas que se levantam contra Deus. E lá em Tessalonicenses diz que se levanta contra tudo que se refere a Deus. Se levanta contra tudo que se refere a Deus. Então existe um céu. Então ele se levanta contra a ideia de um céu. Existe um Deus. Ele se levanta contra a ideia de que existe um Deus Pai que cuida dos seus filhos. Existe uma vida melhor além desse mundo. Então as pessoas hoje inventam outra situação para tentar viver aqui para sempre. E aí começa a construir, começa a conquistar, começa a buscar a glória desse mundo. Através da ciência, através do conhecimento, através do estudo, através das conquistas, através das realizações humanas. Lembra da Torre de Babel? O povo saiu do dilúvio e disse, não queremos nada com Deus, mas agora a gente vai fazer a nossa torre. A gente vai conduzir o nosso próprio destino. Não queremos saber de Deus. Salmo 2. E aí no versículo 11, Deus faz um convite para você. E eu quero terminar essa mensagem no Salmo 2, versículo 11. Deus vendo essa loucura nossa, Ele ri. Mas não é um riso assim de sarcasmo, de zombaria, não. Ele ri das nossas tolices. Da grande tolice humana de tentar ser feliz sem Ele. E ainda pior, além de tentar ser feliz sem Deus, ainda se revoltar contra Ele e culpá-lo pelas suas desventuras, pelos seus fracassos. No versículo 11 ele diz, sirvam a Deus. Volte-se para Deus. Volte para Deus com alegria, né, com temor. No versículo 11, volte-se ao Senhor com temor e com alegria. Volte para o Senhor com alegria e com temor. E temor, eu já expliquei que temor, né? Temor lá na Bíblia tem ideia de escolha. Temei a Deus e dai-lhe glória, lá Apocalipse capítulo 14, versículo 6, né? Temei a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o livro de Provérbios. Então temor não tem nada a ver com medo, tem que ver com escolha. Temer a Deus é escolher a Deus como rei, escolher a Deus como Senhor, escolher a Deus como Deus. E aí no próprio Salmo é explicado isso, eu já escolhi meu rei. Então volte-se para Deus que Ele já tem um rei que vai trazer felicidade para você, um rei que vai trazer alegria, um rei que vai trazer prosperidade e paz. Volte-se para Deus e aí você vai de novo experimentar a felicidade. Felicidade que eu já disse, é fruto da obediência. E aí no versículo 12, eu vou ler só a parte final, diz assim, ó. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Pare de lutar contra Deus, meus irmãos, meus amigos. Pare de lutar contra Deus, porque Ele é a sua única esperança. Ele é um refúgio, Ele é um escudo, Ele é uma fortaleza, Ele é um Deus presente para cuidar de você e Ele quer cuidar de você como um pai. Você é meu filho, Ele diz, eu hoje te gerei. Não quer você hoje colocar a sua vida nas mãos de Deus e
parar de lutar contra ele, mas se voltar para ele com alegria, com temor, com dedicação, escolhendo a Deus como Senhor da sua vida, como Rei da sua história. Ore comigo. Que você encontre hoje em Deus esse refúgio, que aí você vai encontrar a felicidade. Versículo 12 diz: bem-aventurados, felizes os que nele encontram refúgio. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes, apesar das nossas lutas, apesar de tentarmos sozinhos, apesar de fugirmos contra Ti, o Senhor é tão amoroso e bondoso que ainda vem à procura de nós e ainda está disposto a ficar conosco, a nos dar de novo uma oportunidade. Senhor, ajude-nos hoje então a temer o Teu nome, a escolhê-lo como nosso Rei, como nosso Deus, como nosso Senhor, e a gente possa encontrar em Ti de novo a felicidade, a alegria, a paz, porque fazemos do Senhor o nosso refúgio. Nós Te oramos, nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.